Sentando à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. Naquele instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e veja suas faces. Nosso amado e bondoso Pai Celestial, estamos aqui novamente, ó Pai, nesse recinto, nesse ambiente que o Senhor tem nos abençoado a prestar os cultos e louvores a Ti. Senhor. E o Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali no meio o Senhor estaria. Amém. E nós estamos confiando em Ti, ó Pai, não Amém. confiamos em ninguém mais, Sim, mas Jesus. confiamos unicamente em Ti. Muito A nossa verdade. confiança está em Ti. Nesse momento que esses Teus filhos, Tuas filhas estão aqui preparados para receber o alimento, a palavra, nesta tarde, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja com nós, nos direcionando, cuidando, protegendo, ó Pai, partindo o pão de cada dia para nós, partindo o alimento espiritual para nós, que é a Tua palavra, Sim, e assim sim. também pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, Amém. receba esses hinos que serão cantados aqui, para agradecer o Sim, Teu nome, Jesus. e que assim o Senhor toma conta, toma a direção desta reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos que o Senhor guarde, proteja também os irmãos que estão a caminho daqui, que o Senhor os conduza, esteja com eles, cuidando e protegendo. Em nome do Senhor Jesus é que oramos, para a Tua Amém. glória. Amém. Amém. E também, Senhor, oramos pelas ofertas, ó Pai, aqueles que Isso, fazem Senhor. voluntariamente, ó Pai, que o Senhor abençoe seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Pode se assentar, irmão. Pedir por ir recolher as ofertas para nós. Eles se desejarem. Amém. Amém? Amém. Vamos cantar o 58. Hino 58. Amém. Divino Companheiro. Divino Companheiro. Amém. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Que tu dissipasse toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Amém? Vamos cantar o 79, hino 79. E logo após esse vamos expor a palavra de Deus, né? Amém? Amém. 79. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava, nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos, e abram suas Bíblias nos Salmos 42. Salmos 42 e o versículo 5. Amém? Amém. Diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Amém. Amém? Grandioso Deus, nosso amoroso e bondoso Pai Celestial, te damos graça primeiramente por nossas vidas, por esse tempo que o Senhor reservou, predestinou a nós para estarmos aqui, ó Pai. Aqueles que o Senhor viu aqui nessa tarde para ouvir essa palavra, eles estarão aqui, ó Pai. E aqueles que não foi visto aqui desde antes da fundação do mundo, não tinha como estar aqui.
Isso. Mas se o Senhor enviou nós aqui é porque o Senhor tem algo para falar para nós. Amém. O Senhor disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali no meio o Senhor estaria. Então, ó Pai, nós pedimos que o Senhor se manifeste no nosso meio e que fale poderosamente aos nossos corações. E que cada espírito de incredulidade saia daqui. Em nome de Jesus Cristo, oramos para a Tua glória. Amém. Amém. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Pode se assentar, irmãos. Amém. Deus abençoe a nossa preciosa irmã que nos visita aqui nessa tarde. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar ela, assim juntamente com nós também, né? Amém. Amém? Aqui no livro de Salmos, a Bíblia diz que: por que estais abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Espera em Deus. A Bíblia diz que nós temos que esperar em Deus, né? Nossa confiança está em Deus. Nós não buscamos confiança em homem algum. Amém. A única esperança do cristão que ele tem é esperar em Deus. Amém. Amém? E ele diz que ele estaria com nós até o final do século, né? Amém. Ele disse: eis que estarei convosco até o final, o fim do mundo. E ele diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz que nós teríamos aflições, que a nossa alma se perturbaria dentro de nós, como nós acabamos de ler aqui em Salmos, né? Ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida fácil, né? Mas que nós teríamos problemas aqui. Mas mediante os problemas que nós estaríamos enfrentando, ele prometeu que estaria com nós. Amém. Que ele seria a nossa esperança, que ele estaria ao nosso lado. Mas nós temos que esperar em Deus, Amém. pois ainda louvarei pela salvação da sua face. Amém. Amém? Abram comigo a Bíblia, irmãos, em Lucas, capítulo 24. Quero compartilhar com os irmãos essa escritura, que para mim é uma das mais belas que tem na Bíblia, né? Um quadro muito bonito, do quanto que Jesus ele se manifesta no meio daqueles que estão esperando por ele. E nós estamos aqui nessa tarde porque nós nos preparamos para estar Amém, aqui. Jesus. E nós estávamos convictos que Deus estaria aqui. E a Bíblia diz que ele se manifesta entre aqueles que esperam por ele, que estão falando dele. Amém. Então nós estamos falando dele e ele já está aqui no nosso meio para nos Amém. abençoar. Obrigada, Né? meu Deus. Amém? Amém. Lucas capítulo 24. Aqui vai ser um grande exemplo disso, irmãos. De que ele se manifesta entre aqueles que estão falando dele. Né? Amém. Lucas capítulo 24 e o versículo 1. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparadas, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Veja, Jesus ele disse que 3 dias ele ficaria no sepulcro, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém. E elas foram lá para ver o corpo, né? Do sepulcro, e viu que a pedra já não estava mais na frente, que ele tinha ressuscitado. E entrando, e não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais os viventes entre os mortos? Fizeram um teste nela, né? Estão buscando alguém entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Amém. Amém? Amém. Jesus, quando ele morreu na cruz, irmãos, não foi grandes coisas que ele fez por morrer na cruz. Qualquer homem poderia ter morrido na cruz. Mas a grande parte extraordinária que aconteceu foi quando ele ressuscitou. Aleluia. Né? Quando ele ressuscitou. Porque muitos outros morreram na cruz também. Mas a grande vitória de Jesus foi que ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Né? Eu mesmo dou minha vida por vós. Eu tenho poder para tirar a minha vida e poder para reavê-la. E aqui ele provou. Muitos que morreram na cruz não ressuscitaram. Ele foi o único que ressuscitou, né? Amém. Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou,
estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Veja, Jesus tinha dito: olha, eles vão me pregar na cruz, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja, e quando isso aconteceu, irmãos, eles não se acreditaram. Disseram: o que aconteceu? 3 dias depois, que Jesus era para estar aqui e não estar mais. Veja que eles tinham esquecido, irmão, do que Jesus tinha dito para eles, que isso iria acontecer. E lembraram-se das suas palavras. Agora eles lembraram. Ó. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como desvario, e não creram nelas. Veja, elas foram e falaram para os outros discípulos, né, do que tinha acontecido. Mas para eles parecia que elas estavam doidas da cabeça. Como é que isso poderia acontecer? Não, não pode, vocês estão malucas. Como é que ele ressuscitou? Se nós vimos ele morrer, nós vimos ele quando disse: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Quando aquele soldado transpassou ele com uma lança, como é que ele está vivo? Mas Jesus disse que ele ia ressuscitar. Amém. Amém? Veja como a gente pode ficar cegado para a palavra de Deus. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido, dessas coisas, né? De morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, né? E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Glória a Deus. Olha só, irmão. Esses discípulos, esses 2 a caminho de Emaús, eles estavam desanimados, né? A nossa esperança, nós depositamos tudo em Jesus. E hoje é o terceiro dia, né? E acabou a nossa esperança, né? De ser libertado dos romanos, né? E Jesus passou com eles, irmãos, 6 horas conversando com os 2, e os 2 não reconheceram que era Jesus. Verdade. Já pensou? Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que a caminho trocai entre vós? E por que estáis tristes? Né? Jesus ia conversando com ele. Jesus até perguntou: que história é essa que vocês estavam falando entre vocês? De um certo homem que morreu e que ele iria ressuscitar? Que história é essa? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia de que estas coisas aconteceram. Amém. Ainda que também algumas mulheres dentre nós se maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. Olha só, irmãos, as mulheres viram que o sepulcro estava vazio, que ele não estava lá. Foram outros, viram também, e mesmo assim os olhos deles estavam fechados. Verdade. A compreensão deles, né? Eles tinham esquecido que há 3 dias atrás Jesus disse que isso teria que acontecer. Verdade, sim. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito.
Então chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já se faz tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Veja, o profeta de Deus, ele diz para nós, irmãos, que Jesus só entra na nossa vida, no nosso coração, se nós convidar ele para entrar. Ele não entra de intrometido, irmãos. Nós temos que convidar ele. Verdade, Eles tiveram que convidar Jesus para entrar, e a Bíblia diz que ele entrou com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, o partiu e deu-lhe. E abriu-se então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu. Veja, nesse momento só que eles conheceram que ali era Jesus. Nesse momento foi aberto o entendimento deles, os olhos deles, para conhecer que era Jesus. Mas na mesma hora, Jesus desapareceu, tornou-se invisível, né? Amém. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? E quando nos abriu a Escritura? E na mesma hora levantou-se, tornando para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Agora eles creram. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dele e disse: paz seja convosco. Aleluia. Veja, estava trancado, irmãos. Estava trancado ali no aposento. E Jesus atravessou aquela parede sem passar por nenhuma porta. Entrou e estava no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Amém? Amém. O que aconteceria com nós, irmãos, se Jesus aparecesse agora para nós aqui? Se de repente nós olhássemos para o lado, Jesus estava ali encostado na parede ali. Ou de repente, Jesus sentado aqui, ou ali numa cadeira, ali atrás, ou aqui. O que aconteceria para nós, irmãos? Nós íamos pensar que era um espírito? Será que nós teríamos essa fé para dar glória a Deus e dizer: não, Jesus está aqui? Aleluia. Sendo que Ele está aqui agora mesmo com nós aqui? Amém? Amém. Agora mesmo Ele está aqui no nosso meio. E Ele lhe disse: por que estáis perturbado? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos, ele disse, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, olha só, por causa da alegria e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles pensaram que era um espírito, irmão. E ele perguntou: vou mostrar para vocês que eu sou de carne e osso. Tem alguma coisa para comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, aonde? Em Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia toda fala de Jesus, irmãos. Veja, no livro de Moisés, que é de Gênesis, né, os 5 primeiros livros, nos profetas está falando dele, nos salmos está falando dele. E agora, olha só, então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Amém. Veja, até ali a compreensão deles não estava aberta, né? E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse de entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém. E levou-os fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu.
E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Amém? Essas são as maravilhas que Jesus faz, irmãos. Ele aparece para aqueles que estão esperando. Amém. Muitos não estão esperando ele, né? Mas nós estamos esperando a manifestação dele. Estamos esperando ele fazer algo por nós aqui nessa tarde, né? Amém. Amém? Muitos têm outras prioridades, mas nós colocamos Jesus em primeiro lugar, né? Amém. Amém? Olha o que o profeta diz aqui na mensagem, quando seus olhos se abriram. Diz assim: não gostaria de ter feito uma viagem com Cleopas, com esses dois aí, e os demais, a caminho de Emaús? Os irmãos gostariam, irmãos? Amém. Os irmãos estar caminhando, de repente Jesus aparecer, e caminhando e conversando, saber que era ele. Amém. O próprio Senhor Jesus estava caminhando com você. Amém. O profeta diz, mas não precisa você estar lá em Emaús. Hoje ele caminha com nós, da mesma forma. Hoje ele caminha com nós, ele nos protege, ele nos abençoa, ele cuida de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos negócios, da mesma forma, né? Amém. Ele está caminhando com nós, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Amém? Amém. Eu gostaria de ter caminhado com eles, e é possível. Estou feliz por viver hoje, por ainda conseguir fazer o mesmo. Andar com ele, hoje ter como andar com ele, hoje, tal como andaram então. A indagação foi como é que Jesus havia ressuscitado de entre os mortos, mas o triste foi alguns dos que o amavam não o souberam. E esse com certeza é um retrato de hoje. Há muitas pessoas que o amam, que ainda não perceberam que ele está vivo. Amém. Os irmãos creem que Jesus está vivo, irmão? Amém, tá. Porque muitos vão numa igreja, se afiliam a uma igreja, mas eles não têm certeza se Jesus está vivo. É só aprender a congregar, aprender a letra, né? Mas no fundo do coração eles não sabem que Jesus está vivo para nos abençoar, para nos curar, para cuidar de nós, cuidar da nossa família, né? Amém? Amém. E ainda assim, na história, eles o amam. E não percebe que ele está vivo conosco. Andando por aí conosco. Andando por aí conosco, irmão. Como sempre andou. Ele está aqui, como sempre esteve. Andando conosco. De quantos acidentes, irmãos, ele livra nós, né? É de quantos acidentes, irmãos, quantos atropelamentos, quantas coisas poderiam acontecer para nós, que a mão de Deus estava ali. Jesus estava no nosso lado e livrou nós, né? De uma doença, de uma enfermidade, né? Amém. Amém? Ele está andando com nós ainda. Agora, o motivo deles não terem crido é porque a ressurreição foi muito incomum. Vejam, isso não tinha acontecido antes. Então era incomum para eles crerem em algo assim. E o incomum é onde Deus está. Está vendo? O nascimento de Cristo foi incomum. Olha só, o nascimento de Jesus já foi incomum. Ele nasceu de uma Virgem Maria. Amém. Nunca na história, irmãos, uma virgem tinha dado à luz uma criança. Então Maria foi a primeira, né? Que sendo virgem, nunca tem sido conhecido como homem, né? E Jesus veio através dela. Então Amém. eles não creram que Jesus era filho de Deus, porque eles pensaram que Maria tinha mentido, né? Que ela era virgem, né? Amém. Amém? Mas até o nascimento dele foi incomum. E eles disseram que ele era um filho bastardo, que era um nascimento ilegítimo, né? Amém? Amém. Porque a Bíblia diz 700 anos antes de Jesus nascer, uma virgem conceberá. Deus é sempre incomum. Não é incomum nós estar aqui só em 5 aqui? Verdade. É incomum nós estar aqui em 5. Né? Não, mas só tinha 5 pessoas, mas Deus trata no incomum. Amém. Né? Tem vezes que Jesus ele tratava com 15 mil pessoas, irmão, aquela multidão. Tinha vez que ele tratou com 70 pessoas. Depois ele tratou com 12. Depois ele tratou com 2, no caminho de Emaús. 2 só. É. Nós acabamos de ler agora. Teve vez que ele tratou com 1 só. Ele trata com quantos ele quiser ao mesmo tempo. Amém. Né? Amém? Deus é sempre incomum, ele faz coisas incomum, mas é sempre de acordo com sua palavra. Ele nunca faz nada fora de sua palavra, tão incomum. Veja que a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunido em meu nome, Jesus disse, ali no meio eu estarei. Amém. Já que ele não pode estar aqui, se ele mesmo falou que onde tivesse 2 ou 3 ele estaria, amém. Nós estamos em bem mais, estamos quase o dobro do que isso aí. Amém, graças a Deus. Amém? Amém.
Agora, a ressurreição foi incomum para muitos dos seus. As pessoas que o amavam, todavia, era uma palavra prometida, mas incomum demais para crer. Olha só, era incomum demais para crer. Tantas igrejas grandes que tem por aí, tantas igrejas bonitas, será que Deus ele viria aqui, nesse rancho aqui? Será que ele viria com esse punhadinho de pessoas aqui? Mas Deus ele faz coisa incomum. Veja que Jesus apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, ali num brejo. Se os irmãos vissem as estradas que eles estavam passando, era um brejo. E ali Deus se encontrou com os 2 e ficou Amém. 6 horas com os 2. E fez mais ainda. A Bíblia diz que ele entrou na casa dos 2, comeu com os 2, teve companheirismo ali, né? Amém? Amém. É a maneira de Deus fazer, irmão. E foi assim que a ressurreição foi para muitas pessoas que o amavam. Havia pessoas que o honravam e criam que ele era um profeta de Deus. E criam que ele era o filho de Deus e tal. Mas mesmo assim, a ressurreição foi demais para eles crerem. Foi fenomenal demais. E ao se deparar com qualquer coisa que seja muito incomum, um fenômeno assim, sempre verifique com a palavra. E foi um fenômeno incomum, e muitos que o amavam não conseguiriam entender, pois foi espantoso para o mundo inteiro, para um homem que tinha sido crucificado e uma espada atravessada o seu coração, ou uma lança, cada gota do seu sangue havia saído do seu corpo, se esvaído na cruz, e o levaram e o selaram num sepulcro, e rolaram uma pedra sobre ele. Foi preciso uma centura de homens para manuseá-la aquela pedra. Amém? Amém. Eles queriam ter certeza, irmãos, de botar Jesus naquela tumba, que era um tipo de uma caverna assim, e pegaram e rolaram uma pedra de uns 5.000 quilos. Precisou 100 homens para ir lá e rolar aquela pedra, para ter certeza que Jesus não ia ressuscitar, para acabar com aquela doutrina. Precisou 100 homens para arrastar aquela pedra. Ele vinha rolando e caía ali, acabou. Né? Amém. Eles queriam ter segurança, né? E botaram um selo romano ali para não violar aquela pedra. Mas no terceiro dia, irmãos, foi um anjo com um dedinho só e tirou aquela pedra. E Jesus saiu para fora, né? Amém. Ele creio. saiu para fora e está vivo aqui hoje ainda. Né? Obrigado, Amém? Jesus. Amém. E então selado com um selo romano. E então dizer, um anjo desceu e rompeu o selo. E rolou a pedra. E aqui está ele vivo entre nós. Foi um tanto estranho. Amém? Amém. E hoje é o mesmo tipo de fenômeno. Quando as pessoas acham que ele morreu, que isso acabou há 1900 e poucos anos atrás, aqui está ele hoje, depois de 1900 anos, ainda entre nós, tanto quanto estava então, tão real quanto ele era então, fazendo as mesmas coisas que ele fez. É fenomenal demais. As pessoas não conseguem entender. Vai além do raciocínio delas. Sim, quem pode explicar a Deus? Quem pode explicar a Deus, irmão? Ninguém. Quem que pode explicar a Deus? A Bíblia diz, ninguém explica a Deus. Amém. Ninguém consegue explicar a Deus. Não tem como explicar. Se nós pudéssemos explicar a Deus, então ele não seria Deus. Ele não seria eterno, ele seria finito, né? Verdade. Ele seria compreendido, mas nós não conseguimos compreender ele, né? Porque Amém. ele faz coisas incomuns. Nós devemos crer nele por fé, nunca querer entender, né? A maneira que ele está fazendo. Devemos crer naquilo que ele está fazendo por fé. Amém. Amém? Notem, muitos não viram isto porque não tinham examinado a Escritura. Eles não tinham ouvido o que ele disse. Muitas pessoas o amam, muitas pessoas creem nele, todavia é fenomenal demais. Elas não conseguem entender. Quando se fala dele ser exatamente o mesmo que foi ontem, fazendo as mesmas coisas, elas afirmam que creem nisso, mas quando acontece, então não entendem. Elas não conseguem crer. Amém? Amém. O profeta diz que o homem continua sendo o mesmo. Ele louva a Deus pelo que Deus fez no passado, o que Deus fará no futuro, e ignora o que ele está fazendo agora, né? Amém. O homem, ele é assim mesmo. Notem, estavam falando dele. Quando ele apareceu, agora, isto é bom, notamos aqui na Escritura, disse, e enquanto falavam dele, enquanto falavam destas coisas, indo falando dele, triste, quando viram que ele apareceu, e quando ele apareceu, ele desapareceu enquanto iam comentando sobre ele.
Olha só, irmãos, ele só aparece quando nós estamos falando dele. Quando nós estamos lendo a Bíblia, orando, quando nós estamos com ele na nossa mente, ele aparece para nós. Amém. É quando ele sempre aparece. É quando falamos dele. Sempre ao longo da Escritura. É quando as pessoas falam sobre Deus que ele aparece. Amém. Amém? Quando nós precisamos dele, irmãos, nós estamos sempre em contato com ele, está sempre com nós. Né? Está sempre com nós. Agora, estamos ocupados demais falando sobre outras coisas. Acho que é por isso que muitas pessoas que o amam deixam de vê-lo. Olha só, irmão. Quantos que estão muito ocupados hoje, irmãos, que não puderam estar aqui com nós hoje. Tem outras coisas para fazer, né? Verdade. Amém? Devemos estar constantemente nos dedicando à palavra de Deus e à oração, estudando a palavra, mas estamos interessados demais em outras coisas. Essas pessoas estavam tristes, elas estavam conversando, algo grande havia acontecido. Ele lhe tinha sido tirado, mas estavam falando dele, e eis que ele apareceu. E quando apareceu, ele era um estranho para eles. Eles não entenderam. Primeiro vemos que ele estava, enquanto caminhava pela estrada para a pequena cidade de Emaús, e poucos quilômetros dali, a jornada de um sábado, ou algo assim, primeiro ele lhes revelou a escritura prometida de si mesmo para aquele dia. Agora, notem, quando Jesus entra em cena, se quisermos vê-lo e falar com ele depois da sua ressurreição, como eles fizeram, como eles o viram, a primeira coisa que ele lhe fez foi revelar-se pela Escritura. Amém. Não é pelo dogma de uma igreja, mas pela Escritura, né? Ah, mas a minha igreja, ela ensina assim, assim. Mas se está, né, contrária à palavra de Deus, não está certo, né? Amém. Amém? E vemos então que ele se revelou a Cleopas, um daqueles dois, né? E seu amigo, aqui, desconhece o nome da outra pessoa, mas foi Cleopas, sabendo, e ele se revelou a eles pela Escritura. Note, ele disse, eles o chamaram de profeta. Não sabe essas coisas? Jesus Nazareno, um profeta a quem Deus se manifestou, está vendo? O qual, diante de todo o povo e tal, ele foi chamado de profeta. Sendo que ele era a palavra e estava revelando verbalmente a palavra que foi escrita dele, e ele começou por Moisés. Ele explicou tudo que o profeta tinha dito sobre si. Ó, que coisa, como ele deu a conhecer aquela era, nestos e tardos de coração, sabendo que Moisés e todos os profetas disseram que Cristo tinha que padecer e entrar na sua glória. Vejam, e para aquela era, é isto o que era para acontecer. Não sabe que ele deve fazer isso? Vejam, revelando a palavra escrita dele. Amém. Notem, agora quando ele disse, mesmo assim falharam em conhecê-lo pela palavra escrita. Pense nisso. Quando ele veio e se revelou a eles pela palavra, e mesmo assim falharam em ver. Se isso não é um retrato de hoje, não sei o que é. Ainda falhando, quando a Escritura diz essas coisas. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Estariam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, como aconteceu nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem. De tudo isso ele tem falado, e a palavra pregada na plataforma. E mesmo assim, muitos que o amam não vê. Eles ainda toteiam na escuridão. Eles ainda falham em conhecê-lo pela palavra escrita. Assim, somente a palavra escrita, Jesus nunca lhe disse que iria a todo mundo ensinar. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Há muita diferença em tentar ensinar algo e pregar algo. Pregar é tornar manifesto. Teria de fazê-lo, demonstrar o poder do Espírito. Estes sinais seguirão ao que quer. Requer-se o Espírito Santo para manifestar a palavra. Amém. Amém? Eles afirmam que tinham crido e que eram seus discípulos. Eles o amavam, eles criam. E ele estava bem ali com eles, interpretando a palavra. Quem ele era. E mesmo assim eles não conheceram. Pense nisso. Eles não conheceram. E ele mesmo ali de pé, escrito nas Escrituras. E volta e pega a Escritura que estava escrita há centenas de anos a respeito dele. E dizendo como ele deveria fazer e todas essas coisas assim. E divulgaram e diziam, não me digas. Bem, quem diria
e ele falando, e mesmo assim não conheceram. Amém? Amém. Veja que a mesma palavra que ela traz luz para um, né? Ela cega o outro, né? É verdade. Ela clareia para um e cega para outro. Note, ele disse, nécios de tarde de coração para entender as escrituras. Para essa era. Nécios disseram, ó, ele se foi, eles o crucificaram. Entendemos que ele ressuscitou, mas, ó que coisa, é só uma história, um mistério que alguém contou. Não sabemos nada sobre isso. Ó, eu lhe digo, esta é uma coisa infeliz. Ele disse, nécios de tarde de coração para entender as escrituras. Para entender toda a escritura. Ele disse, nécios de tarde de coração para compreender a escritura que foi profetizada para esse dia, e bem como aconteceria, e eis que aconteceu, que Cristo entrou na sua glória, padecendo primeiro, estando morto e morreu, e ressuscitou ao terceiro dia. Disseram, bem, o que tu sabes? Veja, seus olhos estavam cegos. Você diz, poderia estar cego nesta era, nesse dia em que vivemos? Sim, Senhor. Estão tão cegos nesse dia que estão, isso mesmo. A Bíblia nos diz que seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes e sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O poder da ressurreição e da manifestação do Filho de Deus. A Bíblia diz que isso aconteceria, então tem que acontecer. Justo como ele disse, Isaías falou e disse, tendo olho, mas não vê, e ouvido, mas não ouvir. O mesmo Deus disse a mesma Escritura. Notamos então que Paulo, a grande revelação que ele teve sobre Jesus, quem ele era, foi tão grande, foi tão grande que Deus colocou na Bíblia. Por isso lhe foi dado um espinho na carne, para mantê-lo humilde, para que não se engrandecesse e se exaltasse. Deus o manteve humilde e pequeno para conseguir usá-lo em diversas partes do país, fazer para ele o que ele queria, porque ele teve a revelação de Jesus Cristo de quem ele era. Amém. Então note, esta é a coisa a fazer. A seguir vemos, eles o convidaram para entrar. Olha só, eles o convidaram para entrar. E ele chegou a um lugarzinho, uma pequena pousada onde eles iam ficar. Já era tarde e eles disseram, vem e fica conosco. Ele fez como se estivesse de passagem, como se estivesse indo embora, né? Sim. Ó, pensei nisso muitas vezes. Ele só está querendo que você o convide. Olha só. Ele só fez como se fosse passar por eles. Ele pode fazer como se fosse passar por você. Irmã na cadeira de roda, e o Senhor na maca, e você aí com problema de coração, que não conseguirá viver mais que um pouquinho. Essas pessoas talvez sejam aleijadas. Poderia ter um período de vida normal. Ele pode agir como se fosse passar de você. Muitas vezes ele age com nós como se fosse passar de nós. Como se ele não estivesse ouvindo a nossa oração, irmão. Verdade. Nós oramos e pensamos, Deus não está ouvindo a nossa oração. Deus, com tantas pessoas, ele nem lembra de mim. Deus, eu sou tão pequeno que ele nem lembra de mim, mas ele lembra de cada um de nós. Amém. Ele não esquece. Às vezes ele age como se não estivesse ouvindo a nossa oração, mas ele está ouvindo, irmão. Sim. Amém. Ele pode agir como se fosse passar de você, mas só está querendo que você convide para entrar. Está vendo? Sim, ele pode agir como se fosse passar de você, mas ele só está querendo que você o convide. Ele faz com que vai passar. O que ele era então, ele é hoje. O que ele fez então, ele faz hoje. Ele disse isso, note. Você precisa fazer o mesmo, você tem que convidá-lo a entrar. Amém. E então, é só então que ele pode se revelar. Amém. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos, nesse momento. Nós temos que convidar ele para entrar em nossas vidas, irmãos. Amém. Ele quer entrar, mas nós temos que convidar. Ele faz de vez em quando para testar a nossa fé, como se ele não estivesse olhando para nós. Como se ele não tivesse ouvido a nossa oração. Como se ele não tivesse ouvido os problemas que nós estamos enfrentando. Mas ele ouviu e vai resolver, irmãos. Eu creio. Vamos fechar nossos olhos? Amado Deus, Sim. nosso poderoso e amoroso Pai Celestial, tudo isso o Senhor faz para testar a nossa fé. Sim, sim. Até esse dia aqui que nós pensamos que está cheio de irmãos aqui avivados, Sim, sim. que esse local está cheio como sempre está quando tem culto aqui, mas hoje estamos aqui em 5 pessoas. E 5 é graça, meu Deus. 5 Amém. pessoas soletradas é graça.
5 pessoas é fé em inglês. E o Senhor está aqui, ó Pai. Aquela vez que Davi pegou 5 pedras para acertar Golias, ele pegou 5, porque 5 é graça. E a sua graça é que faz o Senhor estar aqui no nosso meio. Nós dependemos da sua graça, ó Pai. O Senhor age de vez em quando como se não estivesse olhando para as coisas que estão acontecendo para nós, dos problemas que estamos enfrentando, a enfermidade que estamos encarando, os problemas na nossa família, o problema conjugal, o problema familiar, problema na empresa, problema profissional, ó Pai. Mas o Senhor está olhando e cuidando de tudo, meu Deus. O Senhor faz isso aí para testar a nossa fé, para ver se nós somos de fé, para ver como é que Ele vai reagir. Mas no momento certo o Senhor se manifesta, o Senhor diz, eis que eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém. Eu estou no meio daqueles corações abatidos. Graças Por isso a que o Deus. salmista disse, por que te abate a minha alma? Eu espero somente em Deus. A minha confiança está em Deus. Amém. A Bíblia diz, a minha confiança não está no homem, porque o homem não consegue ajudar ele mesmo. Mas nós estamos confiando plenamente em Ti, ó Pai. Amém. E o Senhor está aqui no nosso meio para curar nessa tarde. O Senhor está aqui para libertar, o Senhor está aqui para abençoar, ó Pai. Esses Amém. espíritos demônios que estão afligindo a nossa família, Sim, que estão Senhor. afligindo nossas vidas, ó Pai, cairão por terra esses Em demônios. nome de Jesus. Amém. As bênçãos que viemos buscar aqui, ó Pai, que Satanás tem tratado de roubar as nossas bênçãos. Verdade. E muitas vezes Satanás coloca em nossa mente que o Senhor não está com nós, que não está nos Sim, ouvindo, Senhor. que não está nem aí para nós, mas o Senhor está o tempo todo olhando para nós. Amém. Mas está nos provando, está nos testando, ó Pai. Sim, Senhor. É por isso que nós viemos aqui com o propósito no nosso coração de receber uma bênção e nós vamos levar para o nosso lar a Eu bênção creio, que viemos Senhor. buscar aqui nessa Amém. tarde. Não tem nada, nem ninguém que vai nos desencorajar, ó Pai. Amém. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, meu Deus. E esse demônio que está afligindo a nossa família, que está afligindo, ó Pai, a nossa alma, que está afligindo todo o nosso ser, cairá por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Amém. o Senhor disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. E nós cremos nisso, ó Pai, em nome do Creio. Senhor Jesus. Traga a libertação que nós precisamos, meu Deus. Traga a bênção que nós precisamos. Traga Amém. o encorajamento, meu Deus, para que nós nunca baixemos a nossa cabeça, que nós sempre andamos de cabeça erguida, de peito estufado, sabendo em quem nós temos crido, ó Pai. Amém. Ainda que ninguém mais louve a Deus, adore a Deus, quero ficar com aquilo que Josué disse, contanto eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Entrega essas vidas que aqui estão ao teu cuidado, ó Pai. E aquelas que não puderem estar aqui por um motivo justo, que o Senhor abençoe de uma mesma Sim, forma, Jesus, meu Deus. abençoe, Em sim. nome de Jesus Cristo. E assim encerramos mais essa reunião com o poder de ressurreição, no poder do Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe os irmãos. Se assentar um pouquinho, nós vamos cantar aqui mais um hino. E daí os irmãos já estão despedidos. Amém. Hoje não tivemos a energia ali para rodar a fita, mas Deus viu dessa forma hoje, né? E Amém. foi dessa forma que Deus Amém. alimentou nós, né? Amém. Amém? 170, irmão. Deus enviou. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer
Deus Amém. abençoe.